Nessa noite eu gostaria de compartilhar meu testemunho com os irmãos, para a glória do Senhor, testemunhar publicamente o que o Senhor fez e compartilhar também para edificar a vida dos irmãos. Mas antes de falar, compartilhar o meu testemunho, eu gostaria de dizer para você que Deus te vê na situação em que você se encontra e Ele te ouve, por mais simples que seja a tua oração, Deus te ouve. Eu gosto muito da história, na Bíblia, que fala de Agar e Ismael no deserto, porque eles estavam ali no deserto, já sem água, pensando que iam morrer, e o Senhor olhou para eles, o Senhor viu o choro do menino. E quantas vezes eu fiz essa oração baseada nessa palavra: Senhor, o Senhor viu Ismael, o Senhor viu Agar no deserto, olha para mim também. O Senhor fez fluir água no deserto, olha para mim. E eu creio no Deus que olha para as nossas vidas e contempla as nossas situações e as nossas causas. E o meu testemunho é sobre a minha vida, na minha área profissional. Eu saí daqui de Tapetinga, eu fui estudar fora, eu me formei em biomedicina, estudei mais um pouco, fiz mestrado, continuei estudando, fiz uma especialização, mas eu passava por uma grande luta, irmãos. Mesmo me capacitando, as portas de emprego não estavam abertas para mim. E eu continuava seguindo. E eu tinha um desejo no meu coração de trabalhar em um órgão da área da saúde, lá em Brasília. E entrava por meio de concurso público. E quando foi 2024, eu comecei a estudar, me dedicar mesmo. E quando saiu o edital, que tem os assuntos, a data da prova, eu vi que eu não poderia fazer. Eu decidi não fazer porque era nível de Brasil, eu não tinha preparação, não tinha tempo suficiente, não daria conta. E eu vi que aquilo que eu tanto queria, não daria. E aí eu fiquei frustrada, chorando, e no meu momento assim, de frustração, foi no momento de frustração, viu, irmãos? Eu falei assim: Deus, o Senhor não olha para a minha área profissional. Fui para o quarto chorando, pedi perdão a Deus. E falei assim: Deus, era aquilo que eu queria, era a minha expectativa, o quanto eu queria isso, e agora eu não sei o que eu vou fazer agora. Me dá outra alternativa, me mostra outro concurso. E ali, meus irmãos, as lágrimas descendo, e eu fui procurando. Deus me mostra outra coisa. As lágrimas descendo, e Deus providenciou. Vi ali um concurso, eu falei: eu vou fazer. E eu me levantei ali chorando, e eu falei: para de chorar, você vai fazer inscrição, você vai começar a estudar e você vai fazer esse concurso. Pronto. E foi ali que eu me decidi. E no meio, comecei a estudar, e no meio do percurso, eu fiquei doente. E para resumir essa história da doença, o que eu ouvi da médica, o que eu precisava ouvir, que é: você não tem um tumor. Pronto. E no decorrer ainda o concurso foi adiado 2 vezes. Aí eu comecei a falar: meu Deus, tudo para mim dá errado, para todo mundo dá certo. Quando eu vou fazer, adia, meu Deus do céu, o que é isso? E aí, eu agradeci a Deus depois, porque foi providência de Deus. Para mim foi importante, sim, que aquele concurso foi adiado, porque eu não tinha estudado tudo. Então Deus preparou todas as coisas cooperam, para o nosso bem. E Deus preparou cada detalhe. Eu fui para Salvador, fui fazer a prova, e aí chegando lá, na hora, irmãos, a prova era 2 etapas, Tem a prova objetiva, que é de marcar, e tem a prova discursiva, que é a que você vai fazer uma redação, 30 linhas. E na hora que eu fui ler o tema da redação, irmãos, eu não sabia. Eu sabia uma parte do assunto, uma introdução, mas o que estava perguntando ali especificamente eu não sabia. E ali eu temia, eu me desestabilizei um pouco, porque mais uma vez eu vi que a minha chance. Porque esse concurso, irmãos, era federal, já tinha mais do que 10
sentei. Então, eu pensei, se eu perder essa chance, porque a redação é menina, se eu perder essa chance, aí agora vai ser o quê? Daqui a 10, 15, 20 anos, quando é que vai ter esse curso que eu estou fazendo? Mas eu, até ali, naquele momento que eu li aquele tema, eu falei, mas se eu também não sei, muita gente também não sabe. Mas aí, na mesma hora, eu já comecei a pensar, mas alguém do Rio de Janeiro vai saber, alguém de Goiás, alguém de Brasília, alguém do Rio Grande do Sul, alguém aqui de Salvador vai saber, e agora, meu Deus? E aí eu me acalmei e eu falei assim, o que eu falei foi, vamos lá, Jesus, Tu és a minha dupla perfeita. E foi isso que eu falei com o pastor em ligação, o pastor me ligou e a gente, antes de viajar para a prova, ele falou, chama Jesus. E eu lembro que eu falei, sim, pastor, Jesus é a minha dupla perfeita. E lá na hora foi isso que eu falei, vamos lá, Jesus. Eu fiz a redação, eu fiz, sim, completei aquelas 30 linhas, terminei, já estava com a cabeça já latejando, fiz a prova, pela graça, terminei. E então, agora na espera, né, do resultado. Saiu, então, o resultado. E a lista de classificados, 1000 e tantos, eu não lembro assim, o número exato, mas 1000 e tantos classificados, meu nome estava lá. Para ir para a segunda etapa, para ter a redação corrigida, precisava estar até 135. Meu nome estava lá. E eu estava, meus irmãos, na posição 79. E eram 8 vagas, na posição 79. Então, eu comecei, fiquei muito feliz, na verdade, porque meu nome estava lá, mas depois, meus irmãos, eu fiquei triste, sabe? Porque, por causa desse problema da redação, e eu fiquei assim, eu cheguei a orar, a falar, Deus, se não for a tua vontade para a minha vida, que o Senhor tire até esse desejo de orar, porque por essa causa específica, porque eu não quero viver uma ilusão. Eu não quero viver essa ilusão. Se não for da tua vontade, mas aí, meus irmãos, o Senhor tem um meio de fortalecer o seu povo, o Senhor tem um meio de consolar o seu povo. E eu lembro, e eu me apeguei, sim, eu me lembrei, naquele momento de tristeza, eu me lembrei de uma palavra que Deus entregou aqui para mim através do pastor Wagner. Foi um dia de consagração, pelo que eu me lembro, e essa palavra ele me entregou bem antes de sair a nota, e eu lembro que a palavra foi sobre mudança, e ele falou assim para mim, que haveria um tempo de mudança, que haveria um momento de escolhas, que eu iria deixar familiares, amigos, e que Deus iria, depois ele desceu o altar, foi até onde eu estava e falou assim, Deus vai te surpreender, o Senhor vai fazer e o Senhor se apressa em fazer. E aquele dia eu tomei posse daquela palavra e eu fiquei apegada a essa palavra. Deus, para aquela redação é só o milagre do Senhor. Porque, como eu falei, eu não sabia, irmãos, eu não sabia. Mas a inspiração que eu escrevi ali foi de Deus ali para escrever toda aquela redação. Eu esperei a nota, falando, Deus, me surpreende, Senhor, só o Senhor pode fazer. E ali saiu a nota individual, então. E para honra e glória do Senhor, eu tirei uma nota alta nisso. Eu tirei 93,9 para honra e glória do Senhor. E ali, mais um tempo de espera, que eu tive que esperar a nota coletiva. E aí, eu já fiquei muito espera, irmãos. E aí, a gente fica, quando tem tempo de espera, aí a gente fica naquela agonia, já começando a pensar outras coisas que não deve. Aí eu já comecei a pensar, oh meu Deus, eu tirei 93,9. Se alguém tirar 94, já passou de mim. E aí, já dei esse trabalhinho para Jesus. E aí, saiu o resultado, irmãos. Mas antes disso, de sair esse resultado, olha só, a oração que eu fazia para o Senhor. Eu falava assim, a minha letra, irmãos, não é bonitinha, não é redonda, não é perfeita, mas eu orava assim,
assim: Deus, envia o teu anjo lá. O professor que for corrigir a minha prova, que a letra dele seja mais feia do que a minha, para quando ele olhar a minha letra, ele vai achar tão linda, Senhor. Deus, se o que eu escrevi ele não entendeu, o Senhor faz entender. Muda lá, Jesus, envia teu anjo. Era assim, irmãos, que eu orava e eu também declarava para me motivar mesmo. Eu declarava quase todo dia: eu vou contar o meu testemunho. E eu falava assim, ó, para mim mesma, eu falava: Deus me fez estar na lista dos 1000, Deus me fez estar na lista dos 135 e Deus me fará estar na lista dos 8. E todo dia declarando isso. E aí, quando saiu o resultado, né, das notas coletivas, eu comecei a riscar em vermelho quem tinha nota menor. E aí risquei, eu vi tanta nota 0, 12, 15 e fui. Risquei tanto em vermelho que quando eu somei, irmãos, fiz lá a somatória de 79, eu fui para número 9. Porque Deus é Deus. E aí fui para a terceira etapa, porque, como eu falei, era o quê? 8 vagas. E aí nessa etapa, irmãos, era prova de títulos e eu orava ao Senhor: Deus, abençoa os meus concorrentes, que eles passem em concursos melhores, que eles ganhem salários melhores, para que, Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas que essa vaga seja minha. Abençoa os meus concorrentes. E aí foi para a prova de títulos, tinha que enviar um documento, deu problema, mas eu sempre orando, Deus resolveu até essa questão da documentação, deu tudo certo. Saiu o resultado e eu fui, irmãos, aprovada em 5º lugar, para a glória do Senhor. E eu sou muito alegre porque eu sei que foi o Senhor que me atravessou, foi o Senhor que me entregou essa vitória. E eu estou na fase, né, de entregar a documentação, e aí eu vou pedir a oração, né, da igreja. Semana que vem eu ainda venho, mas assim, provavelmente semana que vem eu já vou viajar. Semana que vem eu viajo para assumir o meu cargo na lista executiva do IMED, para uma ideia. Eu gostaria de agradecer ao Senhor em primeiro lugar, porque eu sei que dele foi a minha vitória. Agradecer também a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, porque eu tive, né, apoio em casa, aos meus familiares que oraram. E é isso, irmãos. Continuo falando: Deus é o Deus que vê e atenta para as nossas necessidades e nos atravessa. Essa vitória, eu oro, é maravilhosa. Eu estou aqui maravilhada, porque Deus, a palavra do Senhor que foi entregue para mim, não foi Deus iria me surpreender? De 79 eu fui para 5º, não por mim, mas porque Deus é Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade e deixo o meu abraço para os irmãos.